Final dos tempos. Nós vamos falar essa manhã sobre o final dos tempos. Mas o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração para que você tenha uma resposta a essa pergunta. O que Jesus espera de mim no final dos tempos? Essa é a mensagem dessa manhã. O que o Senhor Jesus espera de mim? O que Ele quer de mim? Qual a atitude que eu devo tomar nesses tempos que vivemos, final dos tempos? Que você possa, durante a mensagem, estar respondendo a essa pergunta. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24. Livro de Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler todo o capítulo. Eu gosto de ler a palavra de Deus. Muitas vezes a gente vai na igreja, leva a Bíblia e nem abre a Bíblia. Não é? O Ivanei está dando um pouquinho de eco aí. O microfone. Vê o retorno aí. Eu entendo que é importante a gente ler. E quando a gente lê, a gente declara a palavra de Deus e a gente abre os nossos ouvidos. Amém? Então agora você vai desligar de tudo, você vai prestar atenção nas palavras que estaremos lendo juntos do livro de Mateus, capítulo 24. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Senhor, dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobreirado, não desça tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai, para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque esse tempo haverá grande tribulação, como desde o início do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá.
não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos e de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não o perceberam. Senão, quando viu o dilúvio, os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém? Aleluia. Abaixa a sua cabeça. Você não veio aqui para me ouvir, você veio para ouvir o Senhor. Peça ao Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, fala meu coração. Eu quero sair daqui transformado, mudado. Fala meu coração. Traz resposta a essa pergunta. O que o Senhor espera de mim nestes dias? O que o Senhor espera de mim no final dos tempos? O que eu devo fazer? Quais são as minhas atitudes? Quais são os meus comportamentos? O que eu preciso fazer para te agradar? Fale com Ele agora. Pai, a Tua palavra foi lida, nós queremos te pedir, Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa manhã. Que possamos sair daqui com a resposta a essa pergunta. O que Tu queres de mim no final dos tempos? Em nome de Jesus. Amém. Essa passagem é muito conhecida, Mateus 24. É um momento em que Jesus está a sós com os discípulos. Essa passagem acontece logo depois daquela passagem da viúva pobre, quando ela vai até o gasofilácio e ela deposita 2 moedas quadrante. Um quadrante é um dia de salário. Imagina um dia seu de salário dividido por 64. Se a gente pegar aí R$150, que normalmente um bombeiro cobraria para ir na sua casa, dá em torno de R$2.
Aquela viúva pobre vai ao gasofilácio e deposita R$4. E Deus fala, ela deu mais do que os ricos, os poderosos de Jerusalém, porque ela deu tudo. E quando eles saem do templo, os discípulos falam com Jesus, olha que maravilha que Salomão fez. Olha que beleza a construção do templo. Jesus então olha para os discípulos e fala, não ficará pedra sobre pedra. E os discípulos saem do templo pensando sobre aquilo, não ficará pedra sobre pedra. Jesus então vai com os discípulos para o Monte das Oliveiras, e eles associam com Jesus, perguntam, Jesus, o Senhor falou que esse templo maravilhoso, que Salomão construiu, em obediência a Deus, que Davi trouxe para Salomão a responsabilidade de construir esse templo. O Senhor falou que não vai ficar pedra sobre pedra. Como é que é isso? Fala para nós, revela para nós. Como será o final dos tempos? Por que isso vai acontecer? E Jesus então começa a descrever o capítulo 24 de Mateus. O capítulo 24 é o tempo todo Jesus falando com os discípulos. É o tempo todo Jesus descrevendo os dias que estamos vivendo. Será que nós estamos vivendo o final dos tempos? Será que de fato hoje estamos vivendo o final dos tempos? Se a gente pegar as notícias, pegar os acontecimentos do mundo, será que confere com o que Jesus disse em Mateus 24? Nós estamos presenciando aí a guerra entre Estados Unidos e Irã. Estados Unidos assumiu essa guerra para defender Israel, e aí fecha o Estreito de Hormuz, onde passam os navios levando o petróleo. 30% do petróleo do mundo passa pelo Estreito de Hormuz. Emirados Árabes, Arábia Saudita, e por aí vai. Fecha o Estreito de Hormuz, aumenta o preço do petróleo. Abre o Estreito de Hormuz, baixa o preço do petróleo. Prometem acordo, no dia seguinte, guerra. Será que estamos vivendo realmente o final dos tempos? Presenciamos recentemente 2 grandes terremotos na Venezuela. Cerca de 5.000 pessoas já foram retiradas sem vida dos escombros, mas ainda há 18.000 desaparecidos debaixo dos escombros. As nações mandaram pessoas para ajudar a resgatar sobreviventes. Inclusive o Brasil já voltaram para seus países, porque não há mais possibilidade de se encontrar alguém com vida depois de mais de 20 dias de terremoto. 5 mais 18, 23.000 pessoas morreram num terremoto. Quem já esteve no estádio de Independência comporta em torno de 19.000. Imagina o estádio de Independência lotado, mais 4.000 pessoas. Jesus disse, no final dos tempos, aconteceriam terremotos. Você já ouviu falar sobre o El Niño, o menino, que é o aquecimento das águas do Pacífico? O que estão esperando a partir de 11 de junho? Até o final do ano, um grande e terrível El Niño, o maior da história, porque o aquecimento das águas do Pacífico traz um desarranjo da natureza. 2024 aconteceu o El Niño. Vocês lembram o que aconteceu no Rio Grande do Sul? As enchentes, várias cidades, grande parte do estado debaixo de água. Muitos contribuíram. Eu mesmo fui um dos que contribuí, até através do Pablo Marçal, para poder ajudar aquele povo. Estão prevendo novamente grandes enchentes no Rio Grande do Sul. O norte do país, Amazônia, o lugar que mais chove no mundo, estão prevendo seca, falta de chuva. No sudeste, estão prevendo ondas de calor. Será que estamos vivendo de fato o final dos tempos? Será que o que Jesus havia previsto está acontecendo? Eu já comentei aqui com a igreja, eu vou repetir. A China lançou agora, nesse mês de julho, um robô humanoide.
que é robô humanoide? É um robô com as características do ser humano. Pele artificial, cabelo artificial, inteligência artificial, e eles produziram esse robô humanoide com a capacidade de se desenvolver a sua personalidade. Estão vendendo esse robô. O robô homem, 1,83 m. Jovem, bonito. Você pode determinar as afeições do seu robô, do seu companheiro. Como é que você quer? Eu quero que ele se pareça com o Brad Pitt. Eu quero que ele se pareça com o Vini Júnior. Olha que interessante. A mulher 1,68 m. Ela pode ter detalhes da Angelina Jolie. E aquele robô está sendo vendido como um companheiro. Coitado das pessoas idosas. Muitas delas ficam viúvas. Elas merecem ter um companheiro. E ele vai se adaptar ao seu temperamento, à sua personalidade. Ele foi desenvolvido para isso. Ele não vai entrar em conflito com você. Ele não vai te questionar. Ele vai estudar a sua personalidade, vai fazer tudo para te agradar. Você não vai ter problemas de divórcio com o seu robô humanoide. E olha que interessante, ele vai ter a capacidade de guardar memórias. Então, aquela noite de jantar, à luz de velas, passado algum tempo, ele vai lembrar. Você lembra daquela noite? Aquela viagem, ou aquele passeio de pedalinho no parque municipal, ele vai guardar, registrar aquilo. Olha que bacana! Daniel havia dito que no final dos tempos o saber, a ciência se multiplicaria. Olha que ponto que estamos chegando. O homem desenvolver um ser. E normalmente a máquina é melhor do que o homem. Porque a máquina não tem dor de cabeça. A máquina não resfria. A máquina não fica enferma. Ela não precisa de descanso. Queria fazer um parênteses dentro dessa colocação, que eu fiquei impressionado com a audácia do homem. Deus criou todas as coisas. E nós sabemos a nossa origem. Não é isso? Mas o diabo, ele não tem poder de criar. O diabo não tem nada para dar. E o que o diabo tem feito? Ele tem usado o homem para criar aquilo que ele não pode criar. E qual é o desafio de Deus? Qual é o desafio de Satanás para com Deus? Eu vou criar um ser melhor do que o ser que você criou. O meu ser vai se adaptar à sua companheira. Ele vai registrar memórias. Ele não vai contrariar. Consegue entender? A audácia de Satanás de usar o homem, a imagem e semelhança de Deus, para criar um ser, um robô humanoide, melhor do que a criação de Deus. Finalizando esse parêntese, a Bíblia fala que o falso profeta mandará construir um ser, a imagem e semelhança do anticristo. O anticristo é o filho de Satanás. Jesus, filho de Deus. Anticristo, filho de Satanás. Falso profeta, a versão do mal do Espírito Santo. E a Bíblia fala que o falso profeta, ele vai determinar que uma imagem seja construída. E essa imagem vai adquirir fôlego de vida. Mas como assim? Se o fôlego de vida vem de Deus? O que você acha de um robô humanoide? A imagem
e semelhança do anticristo, com todo o conhecimento da humanidade, com o Google, com o chat GPT, com todas as IAs, o que será possível essa imagem da besta, essa imagem do anticristo realizar? Consegue entender os propósitos de Satanás? E a gente vai sendo levado por esses acontecimentos. Eu fiquei sabendo essa semana que na Europa já morreram mais de 10.000 pessoas por causa do calor. Não é por causa do câncer, não é por causa de problemas de coração ou infarto, por causa do calor. Irmão, será que nós estamos vivendo o final dos tempos? Sim, claro, está nítido. Agora, qual deve ser a minha postura diante desses dias que estamos vivendo? O que o Senhor espera de mim? O que o Senhor quer de mim? O que eu devo fazer? Eu que conheço a palavra de Deus. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém. Aquele, porém, que perseverar. Perseverança. Vivemos dias difíceis, não é? Lá em São Paulo, um marido, um pai, para vingar da ex-esposa, matou seus 2 filhos, o mais velho de 12 anos, o mais novo de 7, suicidou para torturar a ex-mulher até o final da vida dela, até o último respiro dela. Consegue entender que ódio? Jesus falou, no final dos tempos, o amor se esfriará de quase todos. Mas Jesus alertou, aquele que perseverar. E o que o Senhor espera de mim? Perseverança. Quando a gente estuda sobre a vida de José, são 13 capítulos do livro de Gênesis, contando a história de José. José tinha sonhos que vinham de Deus, revelou seus sonhos, seus irmãos então passaram a ter inveja, ódio de José, joga José numa vala, num buraco para ele ser morto, tiram José, vende como escravo, José vai parar no Egito como escravo, Potifar vai e compra José, José trabalhando para Potifar, revolucionando a casa de Potifar, é assediado pela esposa de Potifar, ela o acusa de assédio, ele é preso. Meu Deus do céu, tudo dá errado para esse homem. Cadê os sonhos de Deus na vida dele? Cadê as realizações de sonho? Mas José, você não vê 13 capítulos contando a história de José. Você não vê nenhum instante José questionando, José lamentando, Jesus, não aguento mais, Senhor. Meus irmãos me odiavam, jogaram no buraco, me venderam como escravo. Essa mulher agora mente comigo, com meu nome, falando que eu assediei, só sabe que eu assediei, você não vê José questionando. Ele é preso. E José estava ali perseverando. Jesus, imagina olhando para José guardando a palavra de Deus no seu coração. Você não vê nenhum instante dos 13 capítulos que narra a história de José questionando, José lamentando, José chorando. Ele perseverava. Ele sabia que os sonhos que ele tinha vinham de Deus. O que acontece? Faraó tem um sonho, o copeiro já tinha estado preso junto com José e fala, olha, eu sei quem pode revelar esse sonho. E você sabe o final da história. José se torna o maior do Egito. Até mesmo que Faraó, por quê? Porque ele que tomava decisões. Faraó era um rei figurativo, sentado na cadeira, no trono de ouro. Mas quem decidia, quem tomava decisões,
E o Egito naquela época era os Estados Unidos, era a nação que governava o mundo. Quem tomava decisões era José. Meu irmão, nós temos que aprender com José a sermos perseverantes. Amém. Senhor, por quê? Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu estou entrando na restituição. Chega! Eu quero restituição, Senhor. Meu irmão, sim, ore. Eu quero restituição. É uma oração. Eu quero restituição, Senhor. Sim! Mas com perseverança, com fé. Vivemos dias difíceis. Persevere. Mantenha a sua fé. Mantenha o seu compromisso com o Senhor. Mantenha a sua esperança. Desenvolva a sua salvação. Muitas vezes acreditamos que eu vim aqui à frente, entreguei minha vida para Jesus e pronto, está tudo resolvido. Será que é tão simples assim? Será que eu não preciso desenvolver a minha fé? Será que eu não preciso desenvolver a minha comunhão com o Senhor? Será que eu não preciso seguir os mandamentos de Jesus? Jesus falou, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Mas Jesus falou também, no final dos tempos o amor se esfriará de quase todos. Você está nesse quase todos? Você está fora do quase todos? Como está o seu amor? Se eu guardo os mandamentos do Senhor, é porque eu tenho exercido o meu amor a Jesus. Se eu não deixei o amor se esfriar na minha vida, eu guardo os mandamentos do Senhor. Porque vivemos esse caos total. Por que tanta guerra, tanta coisa ruim, tanta violência? Porque o amor se esfriou. E as pessoas não estão preocupadas com os mandamentos de Jesus. As pessoas não estão preocupadas em viver uma vida correta, uma vida certa, uma vida santa. Olha que interessante, Paulo escreveu em 2 Timóteo. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados. Desafeiçoado é aquela pessoa que não tem carinho com ninguém. Pessoa que está sempre armada, palavras ríspidas. Uma pessoa desafeiçoada, jactanciosa. Aquela pessoa sei tudo. Vem você que é crente, dá conselho na minha vida. Se o conselho fosse bom, se vendia, não dava. Você conhece gente assim? O que Salomão escreveu? Exatamente o contrário. Na multidão dos conselhos, vem a sabedoria. As grandes empresas têm o quê? Conselhos consultivos. Mas aquele que é jactancioso, e é você que me dá conselho? Desobedientes aos pais, ingratos, reverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, vaidade. Gente que a vaidade chega primeiro do que ele. Você conhece gente assim? Ele chega no lugar, a vaidade já chegou meia hora antes. Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Irmão, infelizmente, muitas vezes encontramos essas características dentro da igreja. Vaidosas, arrogantes. Eu acho, se a igreja fosse minha, eu faria dessa forma. Se eu fosse pastor, eu seria assim. Caluniadores, mentira, sempre tem uma mentira na ponta da língua, traidores. Será que nós temos encontrado esse tipo de gente dentro da igreja? Infelizmente sim. Por quê? Porque Jesus falou que no final dos tempos o amor se esfriaria de quase todos. Mas nós devemos ser o quê? Perseverantes. Perseverar na palavra do Senhor. Ser perseverante na fé. Exercitar a nossa fé. Eu sempre falo aqui na igreja, falei sexta-feira passada, eu gosto de desafiar a minha fé. Sabe quando você está vivendo um problema que parece que não tem solução, é difícil? Aí que eu falo, não,
é com o Senhor. Para mim é difícil, para mim é impossível, não tem jeito. Senhor, é contigo. Aleluia. Senhor, resolve essa situação. Amém. Senhor, eu não estou vendo solução. Então é contigo. Aleluia. Aprenda a exercitar sua fé. Aprenda a ser perseverante. Mas Jesus também nos ensina. Em Mateus 24. Pois assim como nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Por que Jesus citou dias de Noé? Como estavam os dias de Noé? Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este se tornou carnal. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Será que estamos vivendo esse tipo de gente hoje? Nos dias de Noé, os filhos de Deus eram homens de Deus, eram homens que tinham comunhão com Deus, mas deram lugar à carne. Começaram a casar com várias mulheres, e veio a vaidade, e veio a violência, e veio a ganância, e todo desígnio mal surgiu no coração do homem. Jesus falou que no final dos tempos seriam como nos dias de Noé. Mas ele falou, eu gosto de ler, porque aí a palavra de Deus entra no nosso coração. Porquanto assim como nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e não o perceberam. Jesus avisa para nós que nos dias de hoje nós não perceberemos as coisas que estão acontecendo. Nós estamos tão envolvidos com os nossos afazeres, com os nossos problemas, com as nossas obrigações, com a nossa vontade de vencer, de conquistar, de produzir, de trabalhar, de realizar os sonhos, de resolver os problemas. Nós estamos percebendo as coisas que estão acontecendo. A China desenvolveu um anel para você colocar no seu pet, com IA, inteligência artificial. Estudaram os pets, os cachorrinhos, os gatinhos, e esse anel tem poder de identificar 20 sentimentos dos pets. E quando você coloca esse anel no seu cachorrinho, ele começa a ler a mente do seu cachorrinho. E quando você chega em casa e ele começa a pular, você pega o celular e você vê o que ele está te falando. Pode. Por que ele está latindo? Vai ter resposta no seu celular? Pode. Irmão, persevere. Esteja percebido, atento às coisas que estão acontecendo. Vivemos dias difíceis, dias de violência, dias de iniquidade, preparação para o governo do anticristo. E estamos vivendo a nossa vida. E não estamos apercebendo essas coisas que estão acontecendo. Jesus falou, isso aconteceu nos dias de Noé. Só foram perceber, viram Noé há 120 anos produzindo a arca. Num lugar que não tinha mar, num lugar que não tinha rio, São Francisco, que não tinha rio Amazonas. Esse homem é louco. Já tem 100 anos que está construindo essa arca. Falei que vai chover, que chover coisa nenhuma. Até o dia que Noé entrou na arca com a sua família,
A arca fechou. Aí eles perceberam. Você vai esperar a arca fechar? Ou você vai perceber? Você vai estar atento, preparado. Perceber, estar preparado. É fazer alguma coisa. O que o Senhor espera de mim no final dos tempos? Que eu seja perseverante, que eu não afaste da fé. Quantos já passaram aqui, receberam sua bênção e se foram? Obrigado, Senhor, foi muito abençoado. Vou viver a minha vida. Quantos? Quantos você conhece? Ore por mim. Valeu. Nem existe mais muito obrigado, né? Valeu. Meu irmão, seja perseverante, mas esteja atento, preparado, apercebido as coisas que estão acontecendo. Jesus espera isso de nós, mas Jesus também trouxe outra palavra. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Tem 2 postos de gasolina. Tem um vigia, 24 horas, trabalha na empresa. Excelente empregado. Nunca faltou, nunca pediu adiantamento, nunca tive problema com ele, com os seus colegas. Mas ele é vigia. Entra uma mulher no posto, 2h30 da manhã, vai até a varanda do escritório, um bebedouro, começa a retirar o bebedouro. Ele estava no vestiário, acende a luz. Eu acho que ouvi um barulho. A mulher percebeu que a luz acendeu, parou de mexer, escondeu. Está tudo filmado. Ele apaga a luz e volta a dormir. Mulher, pega o bebedouro e sai. Era vigia? Era. Estava trabalhando? Estava. É um bom empregado? É. Estava vigiando? Estava. Ele ouviu um barulho, acendeu a luz, acendeu. Mas ele duvidou daquilo que ele ouviu. Ele devia ter... O que está acontecendo? Eu ouvi um barulho. Irmão, muitas vezes nós duvidamos. Será que estamos vivendo o final dos tempos mesmo? Será que Jesus... Eu descobri recente que tem igrejas que não acreditam no arrebatamento. Como pode? Tem pessoas que estão dentro das igrejas porque é algo que nunca aconteceu. É algo físico. É algo real. O que Tessalonicenses fala? O que Paulo escreveu? Que aqueles que dormem. Você que é filho de Deus, você não vai passar pela morte. Amém. Você já está curtindo a vida eterna. Amém? Amém. Você está curtindo a vida eterna. Você está vivendo a vida eterna. Você já é cidadão dos céus. Então você não vai experimentar a morte. Aqueles que dormem ressuscitarão primeiro. Amém? Privilégio para aqueles que dormem. Pastor Paulo Amado dessa igreja dorme. Oh, glória. Meu papai, Oh, glória. fez 37 anos, faleceu dia 14 de junho. Está dormindo. Mas, meu irmão, antes de estar dormindo, porque eles serão privilegiados, do que não estar em perseverança, apercebidos e em vigilância. Porque nem todos, um estará no moinho, o outro será retirado. Um estará no campo, o outro será retirado. Nem todos conseguem entender o que Jesus deixa claro. Vigiai, seja perseverante, estejam atentos, apercebidos. Trabalhe muito, lute muito para realizar seus sonhos, resolva assim os seus problemas, corra atrás, faça o seu melhor.
Mas não esqueça da palavra de Deus. Separe um tempo para Deus. Esteja percebido. Santifique-se. Arranca aqueles maus hábitos que muitas vezes a gente vai juntando na nossa vida. Não tem? Hábitos que a gente adquire mesmo sendo filhos de Deus, e a gente vai levando aquilo, a gente vai caminhando, e a gente sabe que aquilo não agrada a Deus, e sabe que aquilo não faz bem, sabe que aquilo me distancia de Deus, faz com que aquilo me impeça de receber a bênção de Deus. A mágoa é uma delas, a vingança é uma delas, a mentira é uma delas. Meu irmão, é tempo. O que o Senhor espera de mim? Faça uma faxina na sua vida. Tome decisões. A vida do crente não é de sentimentos. Jesus mandou amar o próximo, não estou sentindo nada por ele. Não! A vida do crente não é de sentimentos, a vida do crente é de decisões. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Tome decisão de amar. Eu não vou com a cara dele. Tome decisão de amar. Eu não senti nada por ele. Tome decisão de amar. A vida do crente é decisão. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Tome a decisão de amar o Senhor. Você tem que tomar decisões a todo tempo. Eu não tenho fé, eu não tenho fé. Como não tem fé? Você sentou na cadeira e não procurou saber se a cadeira estava caindo ou não? Você teve fé que ia sentar e que não ia cair? Você entra no elevador, nem pensa se o elevador tem uma corrente, se é de corda, se é de aço, se não é, se é de papel. Você entra, aperta o elevador e pronto. Eu não tenho fé. Meu irmão, decida, eu tenho fé sim. Eu sou filho de Deus. Ele me salvou, Ele me resgatou, Ele me escolheu. Eu tenho fé, eu vou vencer, eu vou caminhar. Seja vigilante. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. Estamos atentos aos dias que estamos vivendo. Porque nem todos, não é só vir à frente e entregar sua vida para Jesus e está tudo resolvido. Não é tão simples assim. Busca o Senhor, pague o preço, entre na campanha, faça jejum e oração, zele por você, consagre a sua vida, arranca aquilo que te afasta de Deus, arranca aquilo que não faz bem para você. Vigilante é o quê? Na sua vida, não é vigiar a igreja, não é vigiar o pastor, não é vigiar o ministério, não é isso não. Deixe isso com Jesus, a igreja de Jesus, Ele é o cabeça da igreja. Vigie a sua vida. Não deixe Satanás te distanciar de Deus. Interessante como Jesus fala no capítulo 25, que é a continuação da fala de Jesus do capítulo 24. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Em Marcos 13, estai sob aviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Meu irmão, o tempo todo Jesus está falando, vigia a sua vida, para de vigiar o seu irmão, para de ficar procurando o pecado da vida do seu irmão, vigia você. Se aproxime de Deus, pague o preço, busque a Deus. Persevere no seu ministério, persevere no dom que Deus te deu, persevere no seu chamado. Quantos têm abandonado o dom que Deus deu? Quantos têm o ministério? Estou achando que chegou o fim do meu ministério. Eu não concordo, eu não tenho oportunidade. Meu irmão, se Deus te chamou, Ele vai te usar, mas depende de você. Se coloque na brecha. Senhor, eis-me aqui, me usa. O Senhor conhece as minhas fraquezas, me usa. Eu não quero falar o que vem de mim, eu quero falar o que vem do trono de Deus. Aí Ele te usa. Agora, se você chegar com o coração jactancioso, como disse Paulo lá em 2 Timóteo 3, eu sei das coisas, vou fazer melhor do que o pastor, eu acho que tem que ser assim. Você vai estar se afastando da vontade de Deus na sua vida. Perseverança, mantenha-se no caminho. Perseverar é manter-se firme naquele propósito estabelecido. Perseverar é não desistir. Perseverar é caminhar. Jesus está comigo, eu vou à frente. Não importa
os obstáculos, os quebra-molas, os buracos, as pedras, eu vou em frente. Isso é ser perseverante. Persevere na sua vida cristã. Você tem um propósito de Deus para sua vida, você tem chamado, tem ministério, tem dons, prossiga! Se você estiver com Jesus, se não tiver Jesus, você vai desistir, vai ficar pelo caminho. Reconheça que o dom vem de Deus. Reconheça que não é pela sua capacidade, pela sua sabedoria, ou porque você é muito bom, não. Reconheça que o dom que Deus te deu vem dele.